Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 60. Bons estudos! Na última teleaula, você conheceu vários processos que permitem o acabamento especial de uma peça. É o caso do brunimento, do polimento e da lapidação. Hoje você vai conhecer mais 2 processos para o perfeito acabamento de uma peça. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o superacabamento e a rodagem. Vai aprender como dar acabamento em uma peça com cada um desses processos. E vai notar que os 2 permitem a produção de superfícies com exatidão dimensional e um excelente acabamento. Você está preparado? A teleaula de hoje está apenas começando. Ô, mestre, essas peças aqui, elas estão com um acabamento super bom, né? Passaram por lapidação. Tem aí peças que passaram por lapidação, como essas que você está vendo. Esta aqui passou por brunimento. Esta aqui por polimento. Peraí, essa história de superacabamento, eu não tô por dentro desse processo. A gente aqui não trabalha com máquina de superacabamento. Algumas empresas utilizam esse processo para corrigir alguns defeitos que algumas peças apresentam. Pera, mas que tipo de defeito? Por exemplo, riscos e estrias na superfície causados por grãos abrasivos. Existem também outros tipos de defeitos, como formação de facetas, que as vibrações das máquinas podem causar na superfície de uma peça. Eu tô curioso para conhecer uma máquina de superacabamento. Olha aí, essa é a máquina que faz o superacabamento. A operação de superacabamento corrige os defeitos da superfície da peça. É isso mesmo? Corrige sim. O que acontece é que nessa operação são usadas ferramentas como pedras ou blocos abrasivos. Essas ferramentas atuam na superfície da peça, eliminando imperfeições como riscos, estrias e facetas. O que são facetas? Facetas são microfaces que se formam na superfície da peça durante a retificação. Elas podem ser provocadas por folga no eixo ou pelo desbalanceamento do rebolo. E outros fatores também podem comprometer o acabamento de uma peça. Mau estado do mecanismo de movimentação da mesa, rebolo muito duro ou de granulação muito fina. Uma superfície superacabada deve ter o aspecto de um espelho fosco, desse modo aqui. Puxa vida, hein? E o superacabamento é feito aqui dentro. Mas qual é a diferença entre superacabamento e retificação? Existem muitas diferenças. Veja esta medição do estado da superfície representada nestes gráficos. No gráfico 1, você tem uma superfície que sofreu uma retificação de desbaste. Veja a profundidade das estrias em relação ao gráfico 2, que representa uma peça que sofreu uma retificação de acabamento. Veja agora estes gráficos representando superfícies que passaram pelo superacabamento. No gráfico 3, que é um superacabamento de desbaste, já dá para notar que as estrias são menos profundas que na retificação de acabamento. E no gráfico 4, que representa um superacabamento de acabamento, a superfície é quase igualada de modo integral. Olha essas figuras aqui. Elas mostram 2 superfícies em contato. Na figura A, você vê 2 superfícies retificadas. E na figura B, você vê 2 superfícies superacabadas. Como você viu, o superacabamento permite uma superfície sem estrias, sem saliências, ou seja, ele corrige os defeitos da peça. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre a diferença entre os processos de retificação e superacabamento. Mas você deve estar se perguntando como é feita uma operação de superacabamento, não é? Então vamos ver de perto esse processo. Na operação de superacabamento, o movimento de corte é efetuado pela pedra abrasiva. A pedra abrasiva é colocada em posição sobre a peça com pressão constante de 1 a 5 kgf por centímetro quadrado. Isso depois de ter sido perfilada por uma ferramenta diamantada. A partir daí, inicia-se a operação, que pode ocorrer de 2 modos.
Primeiro, com a peça sendo deslocada ao longo da pedra abrasiva, como acontece na fabricação de rolos para rolamentos, que é lapidação externa. Segundo, com a peça girando e a pedra internamente oscilando, que é a lapidação interna. Mas a operação de superacabamento também pode ocorrer com a peça girando a uma velocidade de corte de 20 metros por minuto e a pedra abrasiva vibrando ao longo da geratriz do cilindro que está sendo submetido ao superacabamento. Outra coisa importante nesse processo é a lubrificação. Tanto a peça quanto a pedra abrasiva devem ser lubrificadas com uma mistura de 80% de querosene e 20% de óleo. Mas também podem ser utilizados fluidos de corte encontrados comercialmente. A operação de superacabamento termina quando a rugosidade chega a níveis satisfatórios, isto é, a superfície de contato entre a pedra e a peça aumenta. Com isso, a pressão real em cada ponto de contato da pedra abrasiva é insuficiente para a retirada de material. A operação de superacabamento é indicada principalmente nos casos de ajustes deslizantes ou giratórios de peças de exatidão, na melhoria de tolerância da forma e também na diminuição da rugosidade. Para isso, utiliza grãos abrasivos ultrafinos na faixa de 600 a 1.200. Também é importante ter em conta que uma operação de superacabamento deve ser controlada antes, durante e depois. Antes, para verificar na peça a correção geométrica das superfícies a usinar. Durante, para verificar o desenvolvimento normal da ação do abrasivo, que deve ter a duração regulada segundo os limites de tolerância determinados. E depois, para verificar na peça as características obtidas. Mas será que é possível fazer superacabamento em séries pequenas de peças? É claro que é possível, só que para isso é preciso utilizar um dispositivo especial, como esse que você vai ver a seguir e que pode ser adaptado a um torno. Veja como fica esta adaptação quando vista de frente. Repare bem na posição da peça, da pedra abrasiva e do porta-pedra. Veja também como fica o dispositivo quando visto pela esquerda e por cima. Com essa adaptação, é possível aplicar o superacabamento em outros tipos de peças, como eixos de comandos ou virabrequins. Mas existem também outros tipos de máquinas de superacabamento usadas para o acabamento de superfícies cilíndricas externas sem centro, de superfícies planas e de superfícies cilíndricas internas. Quer dizer, então, que o superacabamento corrige defeitos da retificação. Agora, e essa história de rodagem? Eu não conheço muito bem essa operação. A operação de rodagem ela serve para melhorar a exatidão dimensional de uma peça, o seu acabamento superficial e as tolerâncias de forma e posição de uma superfície retificada. Sabe onde é muito usado esse tipo de operação? Não. No acabamento do fio de esquadro de luz, em réguas de luz, na vedação de válvulas e suas sedes, no acabamento do contato de micrômetros. Peraí, mas esse processo ele é manual? Pode ser manual e pode ser feito em máquina, dependendo do caso. Agora, nos dois casos, você pode executar esse trabalho em superfícies cilíndricas internas, como é esse caso. Superfícies cilíndricas externas, como é esse caso. E superfícies planas externas, como é este caso aqui. Tudo bem, mas a gente deve usar algum tipo de abrasivo nessas operações. Isso mesmo. Só que no processo de rodagem, o abrasivo se apresenta em forma de pó. Eu queria conhecer um pouco mais de perto esse assunto. E você? Os abrasivos mais comuns na rodagem são o carboneto de silício, usado para aços temperados, e o óxido de alumínio, quando a peça for feita de metal leve. Com a ajuda de água, querosene ou óleo, este pó é transformado em pasta abrasiva que será utilizada na rodagem. Estes abrasivos devem trabalhar com uma pressão de 8 kg força por centímetro quadrado, ou seja, 800 kPa, e velocidade de corte de 20 a 30 metros por minuto. E a escolha da granulação dos abrasivos vai depender do acabamento que se quer obter.
Se você quiser uma superfície acabada, pode usar uma granulação entre 60 e 300. No entanto, se a exigência do trabalho for uma superfície perfeita, espelhada ou lapidada, use uma granulação acima de 400. Granulações mais finas, acima de 800, também podem ser utilizadas com métodos adequados. Enquanto na operação de superacabamento, a retirada de sobremetal varia de 1/1000 de milímetro a 1/100 de milímetro. Na rodagem, essa variação pode ir de 1/100 de milímetro até 0,2 de milímetro, mas o mais comum são pequenas retiradas de 1/100 de milímetro até 0,04 de milímetro. Até aqui você teve muitas noções sobre o processo de rodagem. Agora, chegou a hora de ver como é realizada a operação de rodagem de uma superfície plana com máquina. No seu livro de estudos, você também vai encontrar detalhes da mesma operação feita manualmente. Você vai ver um exemplo de como fazer a rodagem das pontas de contato de um micrômetro, como este aqui. O objetivo da operação vai ser tornar planas, paralelas e com baixa rugosidade as superfícies de contato do micrômetro. Para realizar a operação, você vai precisar de um micrômetro para lapidar, limpo e ajustado. 2 discos de lapidação, abrasivo em pasta, plano óptico para controle de planeza, rugosímetro, benzina, algodão, pano e querosene, rolete cônico. Para realizar a operação, você deve obedecer aos seguintes passos. Fixe o micrômetro na lapidadora pela ponta móvel. Anote o valor da abertura, pois você vai precisar dela nas fixações posteriores. Neste caso, a abertura utilizada é de 10 milímetros. Em seguida, limpe o disco com querosene. Coloque a pasta abrasiva na superfície do disco e espalhe-a com o rolete cônico. Regule a mesa onde está fixado o micrômetro, de forma que a face do contato que vai ser rodada fique paralela à face do disco. A primeira face a ser rodada tanto pode ser a fixa quanto a móvel. Com tudo preparado, inicie a rodagem propriamente dita. Repare que na rodagem por máquina, a peça permanece parada enquanto os abrasivos entram em movimento. Troque o disco de lapidação. Utilize disco para abrasivo de 1 a 2 microns. Controle a superfície obtida observando a planeza, o paralelismo e a perpendicularidade das faces. Se for necessário, repita a operação de rodagem, seguindo os mesmos passos, até que o resultado seja satisfatório. Como você viu, não é uma operação difícil, mas depende de dedicação e prática para se chegar a bons resultados. Exatamente. O melhor agora é a gente dar uma boa revisada em todas as informações que a gente viu. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu 2 novas operações destinadas ao acabamento na superfície das peças. A primeira delas é chamada de superacabamento. Ela é destinada a peças com defeitos de retificação. Viu quais são os passos necessários para a operação de superacabamento e os casos em que ela se faz necessária. Constatou também que o superacabamento pode ser feito em séries de peças pequenas, adaptando-se um dispositivo especial ao torno. Depois aprendeu sobre uma outra operação, a rodagem. Conheceu quais são os tipos de abrasivos utilizados nesta operação. E, finalmente, acompanhou uma rodagem por máquina de uma superfície plana. Agora você deve completar o estudo dessas operações lendo com atenção o seu livro, onde você vai encontrar detalhes importantes sobre a operação manual de rodagem. Até a próxima teleaula!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.